a dança sutil das vibrações. O universo tece seus fios invisíveis. Lei da atração, magia em movimento, atraindo sonhos, tornando-os tangíveis. Reiki, toque de cura nas mãos, canalizando energia, amor que flui, radiestesia. Pêndulo em busca do equilíbrio, nossas almas se conectam, o mundo se constrói. Visualizações poderosas, intenções claras, manifestamos realidades com foco e fé. Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme seja o horário que você está nos assistindo aí. Tudo bem, Fábio? Tudo ótimo, graças a Deus. Fábio, hoje a gente tem uma pessoa aqui bem especial, diferente, né? Veio de longe. Literalmente é o encantador. Super. Não, encantador é pouco. Não é só encantador na pessoa dele, né? Mas é encantador. Encantador mesmo. É realmente encantador. Encantador. Então, calma aí, pessoal, que a gente já fala um pouco sobre esse nosso convidado. Porque antes, eu queria que você prestasse atenção aqui no que eu vou falar para vocês. Tem um QR Code ali, não tem? Você já reparou que você, como milhões de brasileiros, acorda todo dia, após dia, indo trabalhar, chega no trabalho, volta para casa cansado depois de um dia inteiro e chega no final do mês o dinheiro não dá para nada. Você recebe o dinheiro, ele escorrega por entre os dedos. Vou te falar de uma pessoa muito especial para mim e para Fábio, né, Fábio? Sim, com certeza. É o que nos ensinou muito esse ano. Eu posso te dizer que ele é o meu mentor. É o teu mentor? É meu mentor. Mentor, Mentor, só chama ele de mentor. O Whindersson Alves. Esse cara, ele é fantástico. Pelo menos para mim, ele foi maravilhoso. Eu comecei a investir e aprendi a investir por causa dele. Fábio, você já teve aula de finanças quando estava na escola? Com certeza não. Eu também nunca tive. Fui ter agora, com 48 anos. E tá transformando a minha vida. Ai, eu não vou falar a minha idade não adianta. Também, agora com 25 que ela teve, não foi? E assim, pessoal, são aulas dinâmicas, fáceis, e além de finanças você vai aprender o departamento pessoal da sua empresa. E quando eu digo empresa, não é só o lugar que você trabalha, é a sua vida também. Porque eu aprendi que você tem que fazer a gestão da sua vida como uma empresa. Você fazia isso, Fábio? Nossa, nem pensar, nem sabia o que é isso. Eu também não, eu aprendi numa lambada. Nem sabia o que é tributo, essas coisas. Nossa! E o Whindersson, com aquela calma dele, deu uma lapada na gente. Eu falei, meu Nossa, Deus, o que eu tô fazendo da minha vida? Ele fazer as perguntas de cavalhando assim, meu Deus, como que faz isso? Então, assim, ó, desenvolvimento pessoal, empreendedorismo, organização empresarial, você vai aprender tudo com ele. São mais de 130 aulas e está sempre atualizando. Toda vez ele atualiza, coloca lá. Então, se você estiver ali precisando, tá? Sair do vermelho e aprender por menos de R$50 por mês, R$49,90 por mês. É menos que uma pizza na semana. Clica ali no QR Code que estava aqui até agora, vai voltar, clica e você vai aprender. Esse aí, ó, o QR Code. Você vai aprender a transformar a sua vida. Então, certo, vamos começar, Fábio? Certo. Vamos começar. E agora vamos falar sobre esse rapaz que encanta e nos encanta. Não, e ele é encantador como pessoa, encantador. Você pode apresentá-lo para nós? Eu vou fazer o seguinte. Vamos deixar ele se apresentar? É isso. Porque assim, ó, ele tinha que contar mais. Ele também é daqueles nossos convidados modestos. A gente só tem convidado modesto, que você já percebeu? Porque eu conheci ele na aula. Não, mas... E assim, eu gostei do desenvolver da coisa. E eu gostaria que ele se apresentasse e falasse primeiro da onde surgiu tudo isso. E aí a gente vai contando o que é que você realmente faz. Maravilha. Muitíssimo obrigado pelo convite, pelas palavras. Vocês são incríveis. Já escrevi, tô aqui
endossando, né? São incríveis, incríveis por vídeo, como pessoa. O abraço de vocês é fraternal e acolhedor. Eu tô muito, 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 muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Muito mesmo. Obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos. Nossa, nós que agradecemos. Conta para nós, então, um pouquinho da sua história, desse percorrer. Pode falar, eu me chamo Walter. É isso. Eu sou o Walter Roberts. Esse Roberts já é uma homenagem carinhosa ao meu mestre. Meu mestre nessa coisa de encantar cavalos, né? Que é o Monty Roberts. Isso, encantador de cavalos. Gente, alguém já ouviu falar? E ele começou a trabalhar com cavalos e com pessoas. É, a história é longa. É, A história é não. longa. Vamos direto para o que nós já vamos fazer. Na verdade, desde sempre. É uma vida ligada a cavalos. Então, a gente tem uma propriedade em Extrema, no sul de Minas, desde 76. Eu tinha 3 anos de idade. Meu primeiro cavalo veio quando eu tinha 6 anos. Então, ali já nasceu uma paixão, assim. Você nasceu conectado com os cavalos. Pois é, eu acredito que sim, porque esse primeiro cavalo, a gente não sabia absolutamente nada, nem minha família, ninguém tinha tradição equestre, nem nenhuma ligação com isso. E esse primeiro cavalo foi um garanhão, ele chamava Pirilampo. Uhum. Garanhão é o, vamos dizer, o mais difícil, mais desafiador para se lidar, quanto mais dar na mão de uma criança, né? Então esse cavalo veio a pedido do nosso caseiro. O caseiro tinha lá algum problema para andar e tudo mais, e ele pediu se não seria possível um cavalo para ajudar a levar as coisas, grãos, né, balde de leite, essas coisas de um lado para outro. E aí chegou esse cavalinho Pirilampo. Eu esperava ele trabalhar. Ele já estava ali tirando os arreios, que ele já estava cansado de ter feito os afazeres dele diário, e eu pedia pro caseiro me permitir subir nele, né? Então ele põe uma mantinha, aquele equipamento na boca, e eu saía criança ainda me divertindo. Mais tarde, meu irmão teve peso e tamanho, né, para poder cavalgar comigo. E aí tem uma estrada que corta o sítio, era uma servidão que foi aberta para chegar até o nosso sítio, e ali eu e meu irmão, obviamente, fazíamos corridas, né? Porque depois veio a baia e a estrela, eram 2 éguas, que aí procriavam com esse cavalo e a coisa foi aumentando, né? E aí minha mãe falou, esses meninos vão se machucar, vamos colocar eles numa escola de equitação? E aí fui fazer equitação clássica, adestramento, salto, né? Outras atividades equestres, mas todas ligadas assim ao clássico, né? A montaria. Mas muito mais tarde que foi o meu despertar para fazer o que eu faço hoje. E quando eu fui para Califórnia e conheci esse encantador de cavalos, que é o Monty Roberts, como chegou até mim? Ele já veio aqui para o Brasil algumas vezes e aparecia naquele programa Globo Rural, né? Domingo de manhã, acho que passava esse programa. E eu vi esse cara, falei, caramba, já me despertou muita atenção, nem me lembro quando que eu vi ele pela primeira vez. Eu já faço a universidade online dele há muitos anos também. E esse cara apareceu e eu vi o trabalho que ele fazia, os cavalos seguindo ele, sem ter que puxar. Falei, como isso, né? E a vida inteira eu me sentia meio que um ET. Assim, no meio das outras pessoas que também faziam equitação, que praticavam as atividades equestres, porque a equitação no Brasil é uma atividade militar, né? Ela tem origem militar. Os professores, os mestres, as pessoas que instruíam quem está chegando, de origem militar. Então, o sargento, o cabo, enfim, com as patentes que eles têm, eram os nossos professores. E naquele sistema que a gente conhece, tem que ir, vai comer dos mesmos, enfim, uma coisa mais rígida, mais dura. E eu não era muito assim, né? E Sabe? ainda é assim, né? Eu acho que agora a gente já tem pessoas que já foram formadas dentro do esporte, né? Formadas dentro do esporte, enfim, já teve oportunidade de ir para fora. Na Europa é muito mais difundido, né? A atividade equestre, talvez até mais do que nos Estados Unidos. É quase uma tradição. Tem bairros, tem lugares que a pessoa tem lá a casinha, o carro e a baia, né? Então a criança já escova o dente, vai escovar o cavalo, sabe? E já faz parte da rotina, né?
cuidar de cavalo, ou ter um cavalo. Mas quando eu fui lá para Califórnia, o que me encantou foi o trabalho que ele faz com pessoas. Sabe, isso que foi o que tocou o meu coração. Eu fui para lá em 2012, né? 2012, começo de 2013. E tinha esse trabalho maravilhoso com os cavalos. Mas um dos dias que nós estávamos lá, ele recebeu veteranos de guerra. Então eu vi aquele monte de gente fardada chegando. Falei, que vai ser isso, tal? E aí ele tem um redondel, eu falo, é o nosso escritório, né? O redondel é um escritório. E ele falou, nós estamos recebendo aqui nossos admiráveis soldados, não sei o que, blá, 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 blá. Enfim, e é um trabalho que ele faz com esses soldados pro exército americano para reintegrar esse cara na família, na sociedade. É o cara que veio da guerra, que tá Isso. vindo de alguma missão. Isso, que ele vem com uma série de Destruído, transtornos, né? O cara vem destruído. Mental e energeticamente o cara tá. É um perigo para a sociedade e para a própria família, né? Porque o cara fica reativo, né? É. E aí acho que entra o Ele vem em cavalo. hipervigilância, não consegue desligar, né, os traumas. E aí quando você coloca esse cara em contato com o cavalo, e o cavalo é um animal de fuga, o cavalo espelha como você está naquele instante, ele começa a ver que o mundo não é mais um agressor, né? Que vamos dizer, o mundo está reagindo a quem ele está sendo. Sabe, é como se pusesse um grande espelho côncavo na frente dele ali. E ele começa a observar que as ações dele, né, que estão causando as reações em quem o cerca, né? E aí é um processo de cura, né? Que lindo, porque na realidade a gente tem isso, né? É que a gente não enxerga que a pessoa que a gente convive é um espelho nosso, com as nossas feridas também. Mas com cavalo e você me mandou uma vez um vídeo do coração, né? O animal, esse coração que o cavalo tem, eu acho que também ajuda nessa conexão de curas. O cavalo tem um coração que é 5 vezes maior do que o nosso, né? Se a gente pensar que tudo é energia, não é? Nós somos compostos por átomos, os átomos têm elétrons que ficam circulando dentro de um núcleo, né? Por fora de um núcleo de prótons e nêutrons, né? Então, cada célulinha nossa, cada organela nossa é formada por isso, não é? Então você imagina que ele tenha 5 vezes mais terminações e conexões do que a gente. E No imagina mínimo. o tamanho do campo eletromagnético que tem um ser desse. Exato. E é aí que eu queria chegar, né? Nós já temos, né? Alguns chamam, sei lá, de áurea, né? Enfim, mas a gente tem um campo eletromagnético que a gente tem um alcance, né? Isso. E isso pode expandir ou contrair dependendo da frequência que a gente está. E no nosso caso, né? No caso dos ditos pensantes inteligentes. E ele, como não sabe falar nem ler e escrever, a leitura que ele faz é energia pura, né? E ele é isento de julgamento. Ele tá lá, é uma criatura divina, né? Então, assim, para servir. É só reação que você falou, né? Reação O do espelho que Instintiva, Na A verdade, pessoa começa a ver como que ela está, seria isso? como o cavalo tem 55 milhões de anos na Terra, Tá. como espécie, então originalmente ele tinha pouco mais de 40 centímetros, o tamanho de um cachorro médio de rua. Então ele tinha dedos nas mãos e nos pés. E ele foi evoluindo ao longo desses milhares de anos, né? Se você observar um cavalo hoje, ele não tem dedos, ele tem cascos. Então é esse dedo do meio que ele tem, né? Toca o chão. Então ele tem a força de um velocista dos 100 metros e a leveza de uma bailarina fazendo ponta. Sabe? Dançando ali o Lago do Cisne, alguma coisa assim. Tem uma série de outras coisas que aconteceram ao longo dessa evolução, mas o que principal pra gente, a cabeça dele permanece como um animalzinho de 40 centímetros que foge. O que acontece? Nós somos o topo da cadeia alimentar. Sim. Tem gente que hoje opta por não comer carne, mas originalmente temos caninos, nascemos com eles, enfim, é para rasgar Somos carne. Carnívoros. Somos carnívoros enquanto espécie. E para você, por exemplo, para ficar mais fácil de enxergar um cachorro, a maioria das pessoas é mãe de pet, pai de pet, enfim. Então, você pegar um cachorro, você pega um petisquinho desses que você compra em loja de pet e pede pro cachorro sentar. Ele vai ficar escutando você falar senta, 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 ele só escuta blá, 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 né? Mas a hora que ele põe o bumbum no chão, você dá um petisquinho daquele. Na segunda vez que você pegar o saquinho, ele já vem com o bumbum no chão.
porque ele já foi corrompido, Uhum. né? Isso é minha linha de pensamento e a forma que a gente trabalha no Centro Equestre. A gente procura não corromper o cavalo, porque eu entendo que eles aprendem. E corromper é equivalente a gente dar um tapa na cara de uma criança e falar para ele executar algum trabalho adulto, que ele teria que ter já aprendido passo a passo. Condicionamento, na realidade, né? E o cavalo aprende. Uhum. Ele de verdade aprende. Ele é um ser senciente, então ele reconhece amor, ódio, raiva. De acordo com o semblante que a gente está expressando, ele já tem um tipo de reação. E assim são todos os animais, né? Todos os animais têm uma linguagem silenciosa, que foi a grande chave que aquele meu mestre descobriu. Ele chamou de linguagem ecos. Legal. Mais recentemente, ele falou, não podemos chamar de linguagem, porque linguagem, alguém alertou ele, né? Falou, vem de língua, a raiz, língua, trata de alguma coisa falada, e eles não falam. Ah, mas cavalo relincha. Você imagina, agora na sociedade moderna não vamos pensar nisso, mas vamos pensar nos animais que são selvagens. Nos mustangs, por exemplo. Você tem lá o jaguar, que a gente chama de puma, né? Uma onça sem pinta, né? Algo do gênero. Então, os ambientalistas aí, os caras de zootecnia vão me matar, né? Não é isso, é um felino grande, pronto, é um felino grande. Que é o predador natural dele, não é? O cavalo, ele vive em manada. Então, a manada, diferente do que a gente pensa quando vê propaganda de cigarro de antigamente, né? Que mostrava Marlboro. A gente via aquele monte de cavalo, né? E centenas deles correndo. Da minha época. Então... Não é da minha. Veio um filme aqui, passando por aqueles lugares selvagens, com cachoeira, com rio. Só que diferente do que vende essa propaganda, as manadas são de 10 a 12 elementos. Então não tem centenas. Até porque centenas, eles seriam alvo fácil para predadores. Tá. Então 10 a 12 elementos, um garanhão alfa, que é o responsável pela proteção de todos, né? Então, se você for remontar para a sociedade, homem não é provedor, ele é protetor. Sim, exato. Mas a gente distorce muito. Né? Não, agora homem é provedor, então tá, né? Tá cheio de gente sonhando em ser o tiozão da lancha, né? E que não tem nada a ver com proteção, né? Então, na verdade, acaba sendo um tipo de segurança, né? Para a família, para a mulher e tudo mais, né? A segurança financeira que atrai outros riscos, enfim. Mas focando no tema, e a égua alfa, ela é responsável pela organização social. Ela quem determina na natureza qual é o momento certo de se deslocar para ir atrás, por exemplo, de água fresca e capim verde. Quando aqui vai congelar ou algo do gênero. Ela que tem a sensibilidade. Na verdade, a gente pensa assim, quem é hierarquicamente mais respeitável socialmente pra gente? Hoje é quem tem mais dinheiro, né? Então, se tem um cara tatuado no olho e preconceitos à parte, mas com 20 anos cheio da bana, ele já é um influencer, né? Então, assim, mudou muito. Na minha época, os cabeça branca, que trabalhavam mais, são os que eram os mais respeitados, né? Na verdade, em qualquer espécie, é quem tem mais experiência. Nossa, é o ancião, com certeza. Né? Independente de idade. Mas é aquele que fez mais bobagem e sobreviveu a todas ao longo da trajetória. Então, não necessariamente o mais velho, porque aquele que ficou a vida inteira fazendo mais do mesmo, não ousou, não arriscou, não fez, não aconteceu, esse não se desenvolveu como um indivíduo. Sim, ele estacionou no tempo. Eu vou achar minha manada, hein? Fez um monte de cagada, ainda tá vivo. Exatamente. Esse se torna um líder naturalmente. Naturalmente. Pensa. Porque você já sabe aonde não ir. O que não já fazer. fez, O que não fazer. Então você sabe conduzir os teus seguidores por uma linha onde eles não vão se ferir. Exato. Esse se torna o alfa. Naturalmente. Não é? Agora aquele cara que ficou, não, eu não vou arriscar, não vou pisar em ovos, não vou me mexer. Esse vai abaixar a cabeça e seguir alguém. Ele precisa de um líder. Porque ele teme o incerto. Sim.
E na natureza não é diferente. Então a gente percebe que aqueles animais que desde cedo, desde que paridos, são os que mais causam, sabe? Vão caçar problema, esse cara vai se tornar um alfa na manada. Que interessante isso. Se macho, o garanhão alfa, Uhum. se fêmea, talvez a égua alfa. E naturalmente, por exemplo, não tem dois machos. Se um dos potros se desenvolve a ponto de ter força de encarar o mais velho, o pai, né, o que veio antes dele, eles vão brigar até que um ou venha a óbito ou saia da Da manada. Saia manada. e faça a sua própria manada. Sim. Tem algumas espécies aí de muares também, até que eles até, se tiver alguma prenha de outro macho, ele vai lá e mata a cria. Nossa. E explica como que você trabalharia com cavalo e pessoas, que eu tô curiosa, porque agora você falou de liderança, falou. Me deixou curiosa sobre isso, não deixou, não? É, Se tornou inevitável para mim, para te falar a verdade. Que Quando eu voltei, diferente, né? quando eu cheguei no Brasil, eu falei, tá bom, então o que que você vai fazer? Eu vou montar meu centro equestre. Daquela criança que começou a montar o cavalo com o cabresto, evoluiu para fazer as aulas de equitação e treinar e ficar um pouco mais apto ao assunto. Começamos a competir e tudo mais. E minha família começou a criar cavalos. Meu pai viu essas crianças curtem e tal. Com um sócio dele, ele criou um aras, chamava-se Aras Black River. E chegou a ser um dos 10 maiores aras de criação de cavalo árabe do país. Isso foi uma escola, foi desde 83. 83, eu tinha 10 anos de idade. Então, de 83 até a época do Plano Collor. Pouco depois. Foram 10 anos. Até 93 a gente estava criando cavalos. Depois fizemos a liquidação de plantel e tudo mais. E aí eu passei a estar onde estamos hoje. Eu e Paty, né? É. Com o Centro Equestre CT. E lá que a gente tem feito e direcionado o trabalho para essa coisa do desenvolvimento pessoal, do desenvolvimento de competências pessoais. Porque como o cavalo espelha quem você é naquele instante, você pode falar, sou uma pessoa maravilhosa, sou super linda e tal. Daí chega lá na frente do cavalo. ele vai reconhecer a sua verdadeira essência, né? Exatamente, exatamente. E isso é o que me auxilia nesse trabalho. Porque Walter, tem que muita lindo, a gente gente que se esconde. tem que divulgar isso mais. Porque daí a pessoa consegue ver, né? Uma coisa é você falar assim, ó, você, né? Eu sou linda, eu sou maravilhosa e tal. Daí você chega na frente do cavalo, o cavalo faz. Ô, Walter, eu sei que a gente já até conversou, eu e você, sobre isso. Nós, né, na aula que a gente teve, mas você está falando aí agora, eu gostaria que as pessoas que estão em casa tivessem uma visão sobre isso. Você falou que a pessoa chega na frente do cavalo e ali vai ser a real forma física do que você é, né? A verdadeira energia. Que Dá acon- para se dizer que aquilo que acontece lá no Palácio da Rainha é um pouco disso? nós já falamos disso, né? O Monte foi amigo pessoal da falecida rainha da Inglaterra. E através dela, ou por conta dela, que ele se tornou um nome mundial no que ele faz, né? Porque ele era mais um domador californiano, um excelente domador californiano, mas a projeção era limitada. E ela chamou ele lá pro castelo e convenceu ele a escrever um livro. E aí, Ele, o Monty Roberts, é o que. é meu mestre. Então, mas é o que fizeram o filme sobre ele. O Então, Robert Redford. eu ouvi do próprio Monty Roberts que o mundo pensa que esse filme foi baseado nele. Ele fala que não, que foi em outro domador, até pelos princípios que se aplica ali, que são um pouco diferentes do dele, também sem violência, mas Aham. eu não me engano, se eu não me engano, foi Buck Brannaman que inspirou o filme O Encantador de Cavalos. Mas é bem aquilo que acontece, né? Você, através de um processo de doma, a cura vem para as pessoas. Tem uma série muito interessante na Netflix, chama Heartland. Heartland é uma série sobre uma menina que herdou um rancho. Não vou fazer spoiler de como ela herdou esse rancho. E aí vem aquela dúvida, será que eu também tenho este dom Que era da mãe dela. que era né? da mãe dela? É, Então ela eu tinha assisti. um livro, né, com coisas indígenas, anotações de Tipo um medicamentos. diário que ela tinha. né? Isso. E aquilo, pelo menos a parte equestre da coisa, espelha muito como é a realidade. É lógico que tem toda a parte de romance e tudo mais. Mas o que mais importa pra gente dali? 100%
dos problemas não são dos cavalos, são dos humanos, de quem cerca o cavalo, de quem cuida do cavalo, de quem é dono do cavalo, quem monta o cavalo, enfim. Então, daí que veio esse meu desejo de trabalhar as pessoas, porque cada vez que chegava um caso novo, primeiro que no Brasil nós não temos cavalos selvagens. Cavalo selvagem é um ser, né, um cavalo que está na natureza que não foi tocado por humano. Para o cavalo chegar até nós, já colocaram cabresto, já laçaram, já jogaram dentro de um caminhão. Então ele sempre vai ser um cavalo traumatizado. E aqui nem tem solto na natureza, né? Acho que o menos distante disso que nós temos é no Pantanal, né? No Pantanal que tem ainda fazendas gigantescas e aí tem algumas manadas para... Mas mesmo assim já é de alguém, né? Já é de alguém e a propriedade dele termina onde começa a do vizinho, Porque né? assim, Não tem nem onde eles estarem se a gente soltos parar para aqui. pensar nesse aspecto, os Estados Unidos eles têm lá, fica nas terras indígenas e os índios não são donos dos cavalos. E muitas vezes eles nem tocaram ainda nos cavalos, né? É. Por isso que eles ainda são selvagens. E lá ainda tem uma área muito, muito grande, porque eles até são obrigados a fazer abates periódicos, porque não tem predadores suficientes para as manadas que se reproduzem demais, e aí para que se mantenham ainda, se preserve as manadas existentes, eles ainda batem os mais velhos, os adoecidos, enfim, para preservar, né? Ô, Walter, mas eu queria entender um pouco mais como que você trabalha com os cavalos de desenvolvimento, porque como você está falando de cavalo e o animal é um animal de muita cura, a gente trabalha com cavalos em constelação também, e é muito interessante porque essa tua metodologia é muito nova. E as pessoas não conhecem isso, né? E como que seria esse desenvolvimento pessoal? Igual você está falando, né? A pessoa se coloca diante do cavalo e ele vai mostrar algo. Então, na verdade, funciona assim. A gente, Ah, no processo de doma que nós usamos, não se impõe nada ao cavalo. Então, você não Tá. vai dar tapa na cara da criança e exigir que ele escreva uma lauda em jurisprudência rebuscado, né? Com 3 anos de idade. Não. Então, a gente primeiro vai trabalhar uma conexão legítima com o cavalo. Tá. Isso, pensando no processo de doma, para você entender a base da coisa. É apresentado os dois. O Anderson e o cavalo, É, para que eles fiquem frente a frente. então, não, por enquanto, o processo de doma em si, só para você entender que a gente vai se valer da linguagem do cavalo A linguagem do cavalo. Isso. para se comunicar com ele. Então, Tá. a doma convencional, de uma forma muito grosseira, se ele quer que o cavalo vire, ele vai ficar puxando para um lado, puxando para vira, uma hora o cavalo vira para dizer que ele não bate, então ele agrada quando ele faz a tarefa desejada. Neste método que a gente utiliza, a gente vai pedir, o cavalo vai virar. Uhum. A linguagem que ele entende, em vez de ficar puxando a cabeça dele, que ele vai querer ir contra. Talvez você Essa ficando pressão. na frente dele e vindo para o lado que a gente quer, seria isso? Não, e aí no processo, no processo da doma, uma pessoa que tem mais sensibilidade já entenderia, né? Você tiraria de letra, acredito. Porque você vê que conforme você se movimenta, conforme você posiciona seus olhos, conforme você se coloca na frente do cavalo, ele reage de uma maneira. Então, existem algumas formas de a gente trabalhar, né? Porque como é uma coisa que dá para trabalhar equipes, então, por exemplo, você chega na empresa, uma empresa tem vários departamentos. Então a pessoa fala, não, eu estou com problema no meu departamento de vendas. Quantos integrantes estão? Nós temos lá 20 pessoas no departamento de vendas. Tá bom, então o que você objetiva? Tem que fazer uma anamnese ali, né? O que você objetiva com esse departamento de vendas para chegar onde você quer chegar? Eu quero que eles aprendam a trabalhar sob pressão, né? E aumentem aí os resultados, tal. Trabalhar sob pressão. Então já temos uma informação ali do que se espera do trabalho a ser realizado com os cavalos. Pensando em equipe. Tá. Você pensar em indivíduo, você chega lá 100%, para não falar 102% das pessoas que vêm, todo mundo tem um senão. Acredito que seja muito perto do que vocês vivenciam também na parte energética, porque todo mundo às vezes está nadando de braçada numa área e na outra está arrastando, Isso. né? Se tivesse todo mundo com tudo 100%, não precisaríamos talvez estar nem nesse planeta, né? E com os cavalos, lógico que não sozinho, não dá para largar a pessoa num pasto. Então tem diversas possibilidades. A de cura, que você falou da gente puxar uma maca dentro do pasto e colocar lá e pegar o empréstimo da energia dos cavalos, que é poderosíssima, e eles se linkam. Eles se linkam de uma maneira
Por que que um cavalo se assusta, todos correm? Porque eles estão ligados um ao outro energeticamente nesse aspecto. Exatamente. Eles estão, inclusive, com os batimentos cardíacos Sincronizados. a ponto de, se Aham. um elemento tiver uma ameaça e o coração dele se elevar, os outros já percebem. Caramba, hein? E assim somos nós. Uhum. Quantas vezes você não entra no ambiente e sente como a Fá entrou e sentiu, nossa, você sente. Só que a gente se desconecta disso. A gente se desliga dessa nossa essência selvagem para viver essa vida de suposta segurança, né? Porque você fecha o vidro de um carro Engraçado, você e está se falando sente isso, seguro. está me vindo uma consciência aqui agora no programa que como a gente é assim, né? Você está falando um sentindo o outro, entrando em coerência, né? Alinhando o coração com o batimento de todos. Consequentemente, provavelmente, num trabalho de cura, ele ajudaria a pessoa que está ali a entrar nessa mesma, né? Nessa mesma frequência, nessa mesma Sintonia. sintonia do batimento. Nós provavelmente somos assim, mas a gente esqueceu. Então, e aí como que funciona o trabalho com Ah, cavalos? Porque assim não existe uma fórmula. Não é aquela coisa de vou te passar para escrever um uhum, negócio, do Ctrl+C, Ctrl+V e pode entrar no cliente. Não. Cada indivíduo é um indivíduo único. E eu conheço a minha manada. uhum, Eu sei a sensibilidade de cada cavalo, eu sei como ele reage, como ele age com os outros elementos da manada, né? E vamos supor uma coisa mais simples do mundo. Vem alguém fazer um passeio a cavalo. Aí a gente tem toda uma vivência que seria. Primeiro a gente explica como chegar com segurança uhum, perto do cavalo, a gente vai se deslocar até ele, como você chega nele sem ele fugir de você, não é? Como você vai pôr um cabrestinho, e aí a uhum, gente vai voltar lá pro rancho para ter um momento de interação com o cavalo. Aí a pessoa vai escovar esse cavalo. E por quê? Aí já há uma apresentação formal. Estou falando de um passeio a cavalo, não de uma uhum. atividade assistida e muito menos, Sim. né, de um treinamento de liderança. Mas neste momento você já consegue ver se a pessoa é tímida, se ela tem receio, se ela tem medo, sabe? Tem gente, teve uma influência que teve lá com a gente, ela chegou perto do cavalo e desabou a chorar. Simples assim. Ela chegou perto, não era um cavalo específico que chamou a atenção dela. Nossa, esse aqui me chamou a atenção. Ela foi Uhum. chegando perto. Conforme ela foi se aproximando, as lágrimas foram correndo. E aí, óbvio, que nesse momento ele funciona como uma chavinha, sabe? Hum. Porque é impossível você negar um cavalo. Quer ver? Onde vocês estavam no 11 de setembro? Nossa, Quando Eu teve eu nem sei. aquela. lembro. Você lembra? Porque normalmente, quando tem uma desgraça grande, você imprime no teu cérebro o que você estava fazendo. É assim que o cavalo funciona pra gente. Então, quando a pessoa chega diante de um serzinho de meia tonelada, o que você for querer colocar no HDzinho dela, ela vai gravar, né? Então, nesse caso do passeio, ali você já consegue fazer, ter uma visão melhor do como está aquela pessoa. E tem gente que a gente coloca no cavalo, e um cavalo que é extremamente dócil fica muito agitado. Sabe, lá você consegue saber se a pessoa é controladora ou não, se ela tem dificuldade de delegar ou não, sabe, se ela tem problema para soltar as ideias numa reunião ou não. Nossa, agora ficou perfeito. Tava tentando entender até agora como seria feito isso, mas agora você me deu clareza. Entendi. Isso é fantástico, porque imagina lá, se eu não tenho liderança, se eu não tenho comando, eu sento lá, fico lá. O cavalo nem anda, né? E aí Ah, lógico que eu, como facilitador, acabo tá. promovendo o que deve ser feito, né? E a pessoa vai Uhum. fazer. E Mas no fim dos. vai se soltando conforme vai, porque, por exemplo, vai ter que aprender a dar um comando, vai ter que E aprender muitas, a se conectar. a maioria das vezes eu não preciso nem saber o que Ou a pessoa soltar, tem. né? Porque o cavalo não anda daí. É por aí. É, o próprio cavalo vai soltar isso dela. Uma aula de equitação, aprender a montar um cavalo, é uma aula de liderança em si. Exato. Ô, Walter, agora que, olha, eu tava tentando até agora, não sei quanto tempo, já quase passou, quase uma hora, eu tava tentando entender. E agora você falou, meu Deus, mas isso é Imagina fantástico. você chegar na catedral, na praça da Ah, catedral, e ter que convencer um cara forte que te aguente nos ombros a deixar você subir no ombro dele. tá. Você achou esse cara forte, subiu no ombro dele. Agora você fala: olha, me leva lá na Borelli.
Nossa, ele vai me xingar. O que que a gente faz com o cavalo? É. A gente pega ele na baia, puxa por uma corda, sobe no ombro dele, não pergunta nem o nome e quer que ele leve, que ele vá onde a gente quiser que ele vá. Esquece que é um ser vivo, não é uma moto. Não é uma coisa que você vai abastecer, virar uma chave. Sim. Então o que eu trabalho lá é uma conexão. Isso pensando em passeio na parte turística da coisa, é uma conexão entre duas espécies. A espécie humana, que tem uma espinha vertical, e a dos equídeos, que tem a espinha horizontal. Então, antes de haver essa montaria, né, propriamente dita, a gente trabalha uma conexão. Mas a parte do desenvolvimento pessoal é essa pegada completamente diferente, onde a gente, conhecendo as atitudes e reações que os cavalos têm, e colocando as pessoas para interagirem com eles, a gente consegue pegar os nozinhos enquanto facilitadores, mas para a pessoa fica até melhor, porque ela consegue enxergar o que está fazendo por conta do cavalo estar reagindo assim. Então, entre momentos que a gente faz de interações com os cavalos e sem entrar para discussões, a gente vai desanuviando um monte de coisa, e cada um para si, dentro da sua realidade, da sua verdade. Então, ela não precisa expor, nem sentar num divã, nem ficar falando sobre a vida, mas ela vai se autoconhecendo. Acho que esse é o grande X. Você interagir com o cavalo, estar lá em frente ao cavalo e tendo as dinâmicas, as facilitações que a gente vai promovendo, você promove o autoconhecimento. Então você vai ver lá hábitos que podem ser melhorados, né? Que podem e devem ser aprimorados, e aqueles hábitos que devem ser abandonados. Isso para falar de uma forma muito grosseira. Né? Estamos falando de hábitos bons e ruins. E entre branco e preto existem um monte de tons de cinza, né? Então, assim, é uma área infinita para trabalhar. É verdade. Vamos lá, ver se eu. Deixa eu fazer mais uma analogia a filmes e desenhos. Aquele filme, que na verdade é um desenho, né? Longa-metragem. Spirit. Corcel Indomável. Que o índio, ele chega. Por que eu tô falando isso? Porque você falou de você direcionar sem puxar. E ali no filme ele demonstra muito isso, que ele sussurrava, meio que falava pro cavalo, né? Ele apontava para onde queria ir e o cavalo ia. Então, se vocês lembrarem bem do filme, ele tem dois momentos. O momento que o capitão do quartel lá do exército prende o Spirit, e aí o que ele faz? Ele tenta montar e o cavalo derruba ele. Aí ele amarra esse cavalo num morão, num tronco, e deixa 3 dias sem comer ali. Vocês lembram disso? Depois ele amarra uma das patas erguida para o alto. Quando ele entende que o cavalo está exausto e faminto, ele bota a sela de novo e fala, e ainda dá uma cantada de galo ali, falando pro exército dele: quem falou que esse cavalo não seria domado? E o cavalo joga ele longe de novo. Eis que aparece o índiozinho e os dois à distância se conectam. No filme mostra por olhares, né? E o índiozinho gruda no pescoço do cavalo, eles se salvam mutuamente, porque o índiozinho também teve uma série de atitudes que ajudou o cavalo a sair de lá, e um defendendo o outro, conseguiram a liberdade daquele quartel. Absolutamente real. Lógico que é fantasioso a animação e que é colocado, mas é exatamente assim. Como você perde a confiança de qualquer pessoa? Como que você quebra uma relação e um vínculo? Um casamento é uma relação comercial, né? A parceria que vocês têm hoje de trabalho é uma relação comercial. Então, como que você quebraria essa relação? Traindo o quê? A confiança. Então, a gente não está mudando nada. Se você tiver a confiança de um cavalo, se apontar ele num precipício ou para passar no meio de um anel de fogo, ele vai com você. Só que se ele não confiar em você, você pode puxar ele para onde você quiser, ele não vai se mexer. E como você conquista a confiança de alguém? Sendo verdadeiro, sendo autoconfiante. Sabe? Então, isso tem que ser trabalhado, porque, como você falou, tem muitas pessoas que não são verdadeiras ainda. E né? pode ser que a pessoa seja verdadeira, seja autoconfiante, mas não saiba se comunicar. Sim, e aí, isso o cavalo vai sentir que é a falta de comunicação da parte dela. Ele vai te mostrar, porque na verdade ele só entende os comandos. E ele se comunica através de gestos. Então, porque ele não tem mão para fazer libras, né? Então ele vai fazer o quê? Ele vai murchar a orelha,
Quer ver um sinal simples? Vocês vão se Através da aproximar... linguagem não verbal. Não verbal, é uma linguagem silenciosa. Você vai se aproximar de um cavalo e ele vira o bumbum pra você. Ele tá falando pra você, vem amigão, ou sai de perto que eu não tô feliz? Vou te dar um coice se Gente, chegar mais e próximo. interessante que isso é com todos os animais, né? Exatamente. Os animais são muito especiais. Eu adoro, eu não tenho, mas eu adoro os animais. E a gente não entende o poder de cura desses animais. A gente maltrata animal, a gente trata, né? Eu já vi animais que às vezes eles deitam no local onde Da tem a ferida, doença, digamos assim. para te cuidar. Então, assim, é tão lindo. Você está contando isso, é tão E você vê o pessoal encantador. O pessoal fala de gato, de cachorro, mas Isso. são predadores. São fascinantes, são fabulosos. Temos lá. Hoje tem Quando mais eles não gato do gostam, que cavalo. É. eles mordem. Só que o fato de eles serem predadores, por exemplo, quem vai treinar um cachorro, né, condicionar, enfim, ele se faz como um líder da matilha, né? Então tem um monte de domador aí também que fala, não, eu me passo como alfa da manada. Nada, os cavalos nos enxergam como predadores que somos, e característica de predador é os dois olhos na frente da cara. Se eu estiver atrás de você, você não vai me ver, eu posso te surpreender. E se eu te surpreendo, a reação que você vai ter são 3 possíveis, né? Você congela, nós falamos ontem também em aula, Isso. ou você acha que é mais rápido que o perigo, então você tenta fugir, correr mais do que uma bala, né? Ou você reage se Isso, defendendo, no se sentido de defendendo. agredir quem está te surpreendendo, né? Isso. E aí você nunca sabe como vai ser essa sua reação. E a gente se desconecta destas possibilidades porque a gente está num ambiente supostamente seguro. Que é, você fecha o vidro de um carro, acha que ninguém vai te mexer. Você entra dentro de um condomínio que fala, não, é biometria para entrar. Sabe? Então são pseudo-seguranças que a gente faz para subir e descer um elevador sem falar um bom dia, sem falar um oi, pro teu vizinho que mora no mesmo prédio, né? Ou o tio tá com 52 anos, eu sou de 1973, e eu sou de uma época que o pessoal sentava na calçada para conversar com vizinhos, sabe? Então, enquanto as crianças jogavam bola na rua, com chinelo servindo de golzinho, os pais ficavam na calçada, um pegava um petisquinho, outro trazia alguma coisinha para tomar e ficavam na calçada em dias de calor. A gente não vê mais isso hoje, né? A gente não vê mais as pessoas interagindo, então a inteligência emocional tá Zero, né? Tá zero. E quantas vezes você vê uma pessoa na mesma casa, um em cada ambiente, mandando mensagem um pro outro. Mensagem de WhatsApp, Aí né? você falou uma coisa que eu gostaria de entrar. Não sei se há casos assim, mas tem pessoas que tá em cima do cavalo com o celular e o celular. Aliás, o cavalo tem algum tipo de reação? Muita gente, nossa. Tem gente que, principalmente as pessoas que falam, eu já sei montar. Esse eu já sei montar, porque muita gente com experiência vem lá pra gente também e se surpreende com o tanto de informação que tem diferente do que ele aprendeu na hípica quando ele fazia. Não mal dizendo hípicas, porque é lugar de aprendizado, mas hoje em dia, de uma forma moderna, ninguém mais tem tempo. Então chega lá uma mãe com um aluno, o aluno desce do carro, não encosta na terra, já sobe num degrauzinho onde o cavalo está pronto, selado, ela faz a aulinha, desce e vai entra no embora. carro. O cavalo serviu ali como um veículo, né? Então, Sem conexão, sem... na época que eu treinava, e assim perpetuo no nosso centro equestre, a criança, o aluno, a pessoa, o paciente, quem for, vai chegar, vai buscar o cavalo no pasto, vai preparar o cavalo e tá contando o tempo ali. Isso também é legal, você está falando isso sobre o preparo, né? Mas para quem leva o filho, também é interessante que a gente está ensinando o quê? Nós estamos tendo aprendizado, porque hoje nós pais também, a gente também meio que faz isso, né? Ai, tá tudo prontinho. E para criança é tão fantástico que lá nós temos desde a equitação lúdica, aí sim, porque a parte técnica a gente Eu vou levar o recomenda. Enzo e o Yuri. A parte técnica a gente recomenda a partir de 7 anos, porque pelo menos já está alfabetizado, já vai começar a aprender, né? Mas antes disso, vai aprender disciplina, Isso, exato. sabe? Vai aprender, eu não diria educação, mas respeito, sabe? Porque crianças que chegam lá batendo em vó, sabe? Porque tem muito disso, de criança agora que a avó vira uma amiguinha, né?
ou mãe, o que quer que seja, quando começa a fazer aula, depois de um período, pegando sujeirinha no chão, nossa, minha filha tá limpando o chão. É, vovó, porque senão o cavalinho pode comer e pode passar mal. Ah, Então você percebe como com brincadeira, com coisinha gostosa, você trabalha Vai educação moldando, também, né? você vai moldando, a mentalidade muda. Porque isso, a responsabilidade, igual você falou, vai lá, busca o cavalo, né? Sela, não e sei as se sela, crianças mas. são animais de fuga. Eles são HDzinho vazio. Eles estão se tornando quem estão se tornando por conta dos que o antecedem. Sim, Então somos responsáveis por eles. Sabe, se estão agindo como estão, é porque nós estamos permitindo. Porque eles estão exato. tendo espaço e lacunas para aprender com quem não somos O nós. software é a gente que vai colocar ali, né? Agora, tempo de internet, tempo de celular, qual é o conteúdo que ele está vendo, né? Se ele está assistindo coisas que não são tão edificantes ou não, a gente não sabe. Então, quanto menos tempo de exposição a esse tipo de material, melhor, né? E cavalo é um santo remédio para esse tipo de coisa, né? Você tirar ele desse Walter, ambiente. eu queria fazer mais umas perguntas, porque você falou que você tem passeio lá, então, você trabalha com a parte também de equitação lúdica. O que mais que tem nesse espaço que eu tô interessadíssima? Eu não sei se eu tô pulando etapa, mas é que eu. Por ser um centro equestre, Ah, então o arroz com feijão, eu brinco, o arroz com feijão é tudo ligado a cavalo. Então, nós temos passeios turísticos a cavalo, porque estamos numa cidade que tem apelo turístico, que é Extrema, no sul de Minas Gerais. Então, temos lá 9 percursos para adultos, que vão de 1,5 km até 15 quilômetros uau. de distância. Mais que isso, já viraria cavalgada entre fazendas, né? E temos as aulas de equitação, para crianças, para adultos. Cursos de doma, aí tem de 2 dias, 5 dias, 14 dias, enfim, conforme a disponibilidade da pessoa, a gente vai requintando, né, o que é para ser passado. A gente tem a formação completa e o assumindo as rédeas da própria vida, que é um treinamento de líderes, né? Nome forte. E eu sei que você trabalha ele tanto individual quanto empresa, Em coletivo, grupos, em grupos. Porque as pessoas não sabem, além de encantador, você tem um grande currículo de administrador, não é verdade? A Você tem, trajetória. você entende de liderança, não é verdade? Porque É, as pessoas falam, ah, vou fazer curso de liderança com encantador de cavalos, O que mas que não isso é. tem a O ver, né? que isso tem a ver? Mas, né, Walter, você tem um grande currículo também empresarial por trás. Você sabe o que é necessário dentro de uma empresa, não é verdade? é sim, é sim. Então teve essa vida de brasileiro, né? Então vamos dizer, a Sim. paixão e o que a gente faz é uma coisa, mas Até você chegar a. teve uma trajetória, teve todo. Eu me formei em engenharia civil, né? Fiz pós-graduação na GV em gestão empresarial, MBA executivo e especialização em negócio turístico, enfim. Estou fazendo MBA agora em terapias integrativas Isso. e também das terapias energéticas, né? Mas o que eu acho importante, porque as pessoas às vezes elas pensam assim, né? Ah, só o trabalho de cavalos com liderança, mas você entende de pessoas, Ah, você sim. entende de como, né, tá desde um posicionamento, de um cargo de chefia mesmo, onde você liderou várias pessoas, como que é necessário pro perfil de um funcionário bom, né? Que vai te trazer um resultado como pessoal, individual. E Eu entender tive. também do tratamento desse animal fantástico, que não sei nem se dá para Isso. dizer que é um Por que que animal, eu, porque é um ser tão porque fantástico, né? a gente às vezes fala, eu falo que o pessoal que vem aqui é muito humilde, né? Eles não contam muito o que eles Eu fui fazem. muito privilegiado, Ah, porque minha trajetória me formei em engenharia em 97. Então, trabalhei bons anos como engenheiro residente de obra. Então, como residente de obra, a gente entregou obras de restaurante, laboratório de análises, condomínios residenciais. Teve situações que a gente construiu 2 torres simultaneamente. Então, a equipe é bastante representativa, né? Sabe? você entende de E equipes. aí, o que o Anderson estava falando agora, você entender de linguagem, sabe? Como que você vai falar Isso, com um serralheiro, como que você vai falar isso, com alguém que trabalha na armação, e como você vai prestar contas para o investidor. exato. Ou quando vem
proprietário que já está adquirindo aquele apartamento te perguntar sobre o rejunte que está sendo aplicado. Então você tem que saber falar na cada um. linguagem de cada um. Uhum. E não adianta eu querer ser muito técnico com um cara que está adquirindo apartamento, né? Da mesma forma, eu não posso faltar com técnica com o dono da obra, né? Com o engenheiro, enfim. E eu tive também a incumbência de fazer cronograma físico e financeiro, né? Na época, o banco que estava financiando a obra, por exemplo, financia 80% da obra. Então, você tem que fazer com que você execute 120 para conseguir, né, receber os 100%, né, do financeiro. Então, E fazer a coisa andar junto sempre foi um desafio. Eu me orgulho de ter sempre cumprido a entrega de obras, né? E a última obra que eu fiz enquanto engenheiro foi o hotel. O Sables Hotel lá em Guarulhos, que está ainda com a minha família. E eu acabei ficando lá durante bons anos também como gestor hoteleiro. Então, e é isso que você falou. O legal é que quando você trabalha com equipes, quando você faz a anamnese, você já sabe qual o perfil da pessoa que vai ser trabalhado, né? Essas coisas são muito interessantes, porque não é um treinamento de liderança para é tudo igual, como você falou, Não. né? Tudo igual. Não, não é. E eu acho que esse seu caminhar, como a gente até a gente trabalhar com o que a gente gosta, te traz essa habilidade. Os cavalos, que já são maravilhosos, como o Anderson falou, mais a sua expertise. Olha um né? exemplo. O último trabalho que nós fizemos com uma equipe foi uma contabilidade lá de Guarulhos. E desenhamos, depois de ter conversado com o proprietário, 4 dias de treinamento que acabou tendo que virar 2 por conta de não era possível para ele tirar os 17 líderes que ele tinha na empresa durante mais do que aqueles 2 dias naquele período. Falei, tá bom, então nós condensamos. E nessa época eu tinha tem um amigo psicólogo que é psicodramista, é especialista em psicodrama, então nós fizemos esse trabalho juntos. E o cara tinha uma equipe sensacional. O que nós conseguimos enxergar? Ele tinha uma equipe sensacional. Uau. Só que ele tinha uma pessoa abaixo dele que estava implantando uma cultura de derrota. Uma cultura de não tem mais talentos no mercado, então não podemos demitir mais ninguém. Sabe, uma cultura de como nós vamos repor se nós perdemos o Chiquinho. Sim. Entendeu? Como a gente vai repor? Então, assim, e o pessoal começou a trabalhar com medo. Com escassez. Então, medo de quê? Por exemplo, trabalho com você. Então, você começa a faltar com o que eu estou produzindo. Sim. Eu começo a suplantar a tua falta. Então, tá me sobrecarregando, mas você não pode sair da empresa. Então a gente percebeu pessoas trabalhando estressadas, sobrecarregadas, para cobrir colegas de trabalho, sabe? Porque eles não poderiam perder aquele time, senão eles teriam que trabalhar mais ainda. Então lá a gente conseguiu mostrar para o proprietário, né, o que estava havendo, né? Teve um treinamento individual de cada pessoal, aí entra aprofundar, você se aprofunda um pouco no que a pessoa precisa, né? Sim. Cada um deles ali saiu um pouquinho mais poderoso do que entrou. Mas enquanto time, trazer à luz isso para quem decide, sabe? Porque eu falei, aí percebemos que ele não estava frequentando a empresa como devia, por excesso de confiança nessa colaboradora, né? E essa colaboradora estava difundindo esse clima de dúvida e de medo, que para ficar mais maleável e talvez mais de uma forma mais fácil dela conduzir, né? E agora ele já contornou esta situação. E são coisas que acho que ele jamais veria. Ele já tinha criado uma hierarquia ali, sabe aquela coisa de capitão de barco? Quando ele fala baixinho pro imediato, fala virar à direita, o outro virar à direita, o outro grita lá na frente, virar à direita. Sempre tem um que grita. Né? Até virar já bateu no iceberg, né? Então acho que a coisa tem que ser mais rápida hoje, Isso a gente mostrou para ele um pouco também. Então, nisso você está falando, então a gente trabalha a liderança e a autoconfiança. É isso. Um dos itens, né? Você vai trabalhar autoconfiança para quem precisa trabalhar autoconfiança, né? Mas o principal é que você consegue enxergar-se. Você conhece... Eu ia fazer uma pergunta na autoconfiança. Você falou assim, trabalha para quem falta. Mas para quem tem excesso também, ele equilibra? Sim. Porque assim, a gente tem mania de achar que a gente... Que esse caso do cara que fala, ótimo, você trouxe de volta, eu sei montar. Eu já sei montar, eu manjo pra caramba.
Sabe, aquele que acha que é o sabe tudo? Sim. Aí eu também conheço meus cavalos, né? Então eu falo, ótimo, traz o devastador. Tô brincando. Então, aquele derruba ego. Eu aprendi algumas coisas com a Fábio e uma delas é a pessoa que fala muito eu. Eu. Então, e a gente percebe de cara, às vezes até no atendimento, ou via WhatsApp ou via telefone, você já saca que O aquele... estilo da pessoa, né? Uhum, exato. E esse que é excesso, que Uhum. esse cara normalmente acha que sabe tudo, não aceita informação, ou seja, ele zerou a possibilidade de ele evoluir Exato, qualquer de área da vida aprender, dele, de porque ele já sabe aprender. tudo. Ele já sabe tudo, então esse cara ele se limitou de tal forma, já que ele é o sabe tudo, então ninguém pode ensinar nada para ele. Ao mesmo tempo, isso é extremamente desgastante, porque ele tem que saber alguma coisa lá do chat GPT, do Google, que ele dá para saber algumas coisas básicas para parecer que sabe Que muita ele coisa. entende, né? Mas, na hora que você coloca em cima de um cavalo, ou A para prática interagir não com tem um como cavalo, o chat trazer, né? certo? Não tem. O cara pode falar o que ele quiser. Ele pode falar o que ele quiser. O cavalo não vai fazer, ele vai passar vergonha, ele vai querer usar força. Exato. Principalmente cara mais grande, esse maior eu de imaginei. força, ele quer. Na força ele resolve, né? Porque o cavalo é grande. Ele vai Nossa, ter- nós temos que levar muita gente nesse espaço. Vamos ele lotar. vai ter Gente, que é uma ter uma delícia. inteligência emocional. É como pegar um grande espelho. Sabe, imagina que a pessoa tá ali se achando, se Porque em vangloriando. cima do cavalo não tem. Se ele coloca a força, o cavalo empaca. Ou vamos dar um exemplo O mais cavalo é real. fraco, né? Não vai ter. Mais real. Imagina que a gente trabalha para alguém numa empresa. Tá. Aquele cara que soca a mesa, bate no peito, quem manda sou eu, até espirra um pouco de baba quando tá falando na gente, né? Sabe aquele que eu sou o Você já chefe? tive chefe assim. Quem nunca, né? Ai, quem nunca? Já tive também. Que sinais são desse cara? Ele é inseguro. Ele vendeu que sabe mais do que a posição que lhe cabe. Então ele precisa se impor pela força, força. pelo tamanho, porque ele não dá conta pelo do medo que ele também, né? precisa. E pelo medo. Então ele precisa te pôr para baixo para nivelar você. Exato. Né? Ele precisa te trazer pro nível dele. Não é isso? Uhum. Então ele usa força. Esses são os que mais dá resultado, né? Porque a hora que o cara percebe... Nossa, nós recebemos um cara de Goiânia, desses domadores... Não era nem domador, o cara é criador de gado, mas daqueles que põe a mão na massa O mesmo, bruto. sabe? É bruto, daquele que derruba touro no braço. Hum, E o cara chegou, do que ele sabia ali, parecia um armário de embutir. Sabe aqueles caras de 2x2, assim, gigantesco? Tem o depoimento dele, com lágrima no olho, falando, olha, o que aprendi aqui é Pensei pra que eu vir. sabia. Pensei que eu sabia. Exatamente, foi exatamente Ai, isso. que Isso está lindo. gravado, tá no YouTube, no nosso canal. Mas é sensacional, porque vem o pessoal achando que sabe tudo, quando chega lá vê que existe outro caminho. Acho que o problema é quando a pessoa descobre que existe outro caminho e continua sendo violenta, que aí já é índole, né? Aí já ultrapassa, E né? Anderson, você percebeu que o Walter, ele é desse jeito e ele é extremamente encantador mesmo, né? É uma simpatia. Aposto que ele deixa todos os cavalos mostrar, porque Ah, coloca ele lá em cima do eu tenho cavalo vontade de conhecer algo assim, sabe? Não, já tem o convite, né? Tá convidado. Serão Pô, muitíssimo todas as bem-vindas. pessoas estão convidadas a conhecer, não é, Fala, Walter? Isso aí. fala o teu Instagram, fala o Instagram lá do Aras. @encantador de cavalos, o nosso perfil do Centro Equestre. O meu é @walter.filho, com W, walter.filho. E quem quiser conhecer então um pouco mais do Aras, dessa vivência toda, vai no Instagram do Aras. Lá no Instagram tem meu WhatsApp, Aham. né? Não sei se falo aqui meu... Pode Pode falar. falar. O pode DDD é falar. 11, é 983315095. A gente vai ter que montar uns pacotes para a gente poder levar todo mundo, né? Falando em pacotes, quanto tempo, em média, é um tratamento, digamos assim, com o cavalo para você ter uma experiência? Se é que dá para O dizer ideal, assim? né? Seria o ideal, talvez.
Para você entender do que se trata, ou para ter um resultado terapêutico, deixa eu entender. Mas você podia ir pra fazer o passeio equestre. É, Já o aprende. O passeio turístico você já vai ter um bom parecer do que é, Isso. né? Aham. A coisa. A gente tem um treinamento lá de 2 dias que eu chamo de intensivo de É isso que doma. eu queria entender. Esse Olha que intensivo legal. de doma é mais imersivo. Então é uma coisa assim, você vai ter toda a informação em um final de semana, um sábado e um domingo, por exemplo. Acordar com as galinhas e ficar Isso, a gente das 9, para ter tempo, né, de você ter o café da manhã e tudo mais, a gente faz das 9 às 17. Sábado, das 9 às 17 no domingo, para só para almoçar. Tá. E é intenso, 2 intenso, dias. intenso. São 2 dias. A gente chama de intensivo de doma sem violência. Já dá para ter uma E, boa e ideia. o que que aprende nesse intensivão? Vamos falar para as pessoas entenderem, né? A parte técnica, você vai aprender um processo de como se inicia um cavalo chucro, como se inicia um potro, um que não sabe nada, né? Na parte de vida, você vai se enxergar, no Vixe, outro. não Ou- vai é. chegar completamente. Tá você vai se preparado? confrontar com coisas que a gente muitas vezes finge não ver, sabe? Incrível, Sim, mas tem, a tem um gente monte de fi- a coisa gente do nosso finge dia a não ver, dia. a gente não enxerga às vezes, né? Exato. Ixi, eu acho que eu vou ter que ir pra lá. Coisas que a gente às vezes. Hábito, por exemplo. Vamos falar de um hábito Só como. que a gente vai ficar chocado, tá? Vamos É. se preparar antes. Fumar é um hábito ruim. Fumar é um hábito Sim. ruim, mas é um hábito. Só pra gente Sim. ilustrar hábito. Correr todo dia de manhã é um bom hábito, né? Então, sobre isso, a gente vai enxergar hábitos ruins que precisam ser revistos e bons hábitos que a gente pode aprimorar. Isso falando de uma forma bem didática, né? Daria para fazer esse intensivão de 2 dias familiar? Dá, Por exemplo, claro. o Anderson levar a Raquel, Maria, Sim. eu levar os meninos, porque eu acho que eu achei tão interessante isso para a família, Você né? acredita que as últimas 7 edições, se eu não me engano, Foi foram familiares. ou pai e filha, ou mãe e filha, que ou pai Até e mãe porque e se filhos. reconectam, né? Do Também jeito que tem você um. tava me falando Exato, aí, porque pelo menos foi a impressão que eu tive. nós tivemos em uma, não sei como a gente tá, já era, né? Já era o nosso tempo. A gente tem, mas- recebemos uma família lá. O tio deu para a sobrinha que estava fazendo 15 anos Tá. o nosso treinamento intensivo de doma. Para acompanhar ela veio o pai e a mãe. O pai e a filha fizeram o curso. O tio e a mãe ficaram de observadores, vamos dizer assim. E a Paty teve mais convívio com a mãe, né? Porque a Paty estava, nessa época, cuidava de toda a parte de alimentos e bebidas dentro do Centro Equestre, que era no Aras Black River. E detalhe que ela de vez em quando faz todo o preparo, né? Nossa nutricionista. Isso, porque dependendo do número de pessoas, aí ela faz o show dela, né? Eu falo, porque eu sei que ela não precisa disso, né? Enfim, doutor e atuando na área dela, mas para dar esse tempero extra aí de ela amor dá, dela né? no nosso espaço ali, ela faz comida no disco de arado, no fogão a lenha. Nossa. Então isso tem, além de memória afetiva, é tão impregnado de amor e de coisa boa. Eu vi um vídeo dela fazendo alguma coisa mesmo no Ela faz galinhada, ela faz galinhada. feijão tropeiro, arroz carreteiro, comidas típicas, né, de pessoas que lidam com cavalo na beira da fogueirinha. Deu fome. Então isso é Não, uma eu coisa digo bem que ela, gostosa. e ela gosta, né? Eu acho que ela já tem o dom para isso também. Então tem ainda mais esse plus, né? Que a gente fala. Além do intensivão, a gente tem mais esse plus. E você vê, ela é judoca, nunca tinha montado cavalo. Hoje é o inverso. Ela que me chama, às vezes, vamos cavalgar, sabe? Ai, Então, que quando ela tem um espaço entre delícia! atendimento e outro e tal, porque de fato é terapêutico, né? Não, e a gente está precisando, né, Walter? Aqui está vindo uma coisa para falar. Nós estamos precisando se reconectar com a terra, com os animais. A gente perdeu isso. É Conexão com a natureza, Não né? é? Nós Tem que estamos distanciar totalmente- da nossa essência Exato. selvagem. Aí imagina, ter um passeio desse, familiar, reconectando com a natureza, com o cavalo, esse ser maravilhoso. Gente, que momento mais prazeroso é esse? A gente fica em casa com o celular o dia inteiro, né, Anderson? Desconectado cada um na sua TV, no seu celular. E entra naquele looping da rotina. Não se enxerga. Porque é Isso. incrível, porque quando você entra no looping da rotina, porque pode ver, quando você vai começar uma nova semana, você pensa assim, essa semana eu vou fazer diferente, essa semana eu vou fazer diferente, essa semana eu vou fazer... Mas você entra no looping da rotina. Isso. Esse ano vai ser diferente. O que quebra teu looping da rotina? Quando te fura um pneu, quando você quebra um carro, alguma exato. situação, porque do contrário você tá lá naquele looping da rotina. Ou faz um curso muito diferente. É verdade, porque assim, se você não
Gente, se a gente não dá o primeiro passo no sentido de mudar, não vai mudar Isso. nunca, não é? Tem que fazer, e é uma experiência muito diferente, né? Você tá trazendo isso. Porque, né, Anderson, meu Deus, gratidão, É, porque e as eu pessoas têm que fiquei, saber mais sobre e eu isso. fiquei aqui imaginando como que deve ser legal, porque além de você ter uma experiência com a natureza, você Exato. ainda vai ter um encontro com você. Então, Exato. isso é dos passeios turísticos, por exemplo, que a gente tem. Vocês imaginam que vem 98% das pessoas nunca viu um cavalo, Uhum. sabe? Então, assim, vem sem saber nada. E vem gente de 6 anos, 7 anos, até senhores de 77, Uhum. 78. Tivemos uma senhora de 86 anos, eu tenho ela filmada cavalgando e Ai, dando que risada lindo. sozinha. Então, assim, é delicioso, porque não tem limitação. Uhum. Sabe, lógico, se você tiver uma prescrição médica ali te impedindo de fazer alguma atividade, se você tiver gestante, a gente não recomenda. Mas fora isso, qualquer pessoa pode fazer. É uma atividade É, que homem, mulher, menino, criança, adulto, velho, qualquer um pode isso. Nós praticar. utilizamos até muitos tratamentos de cavalo na fisioterapia, né, para crianças especiais também, No né? Brasil a gente usa uma única terminologia que chama ecoterapia. Então, Ecoterapia. No mundo existe uma série de siglas aí, para cada atividade tem uma sigla diferente, né? Lá eu não gosto muito de ficar rotulando nem dando nome em nada, mas é uhum, importante até para classificar, né? Mas aqui no Brasil a ecoterapia é uma coisa que se vale da movimentação mecânica do cavalo, que se assemelha em uhum, 95% ao caminhar humano. Então, você colocando uma pessoa que teve paralisia cerebral, ou teve algum problema no nascimento, ou sofreu algum acidente, um AVC, ou alguma uhum, coisa assim que veio a prejudicar movimento ou fala, uhum. você colocando essa pessoa em cima do cavalo e simplesmente caminhando com ele, o caminhar do cavalo vai emprestar a força dele e vai movimentar a musculatura e os ossos da pessoa, que vai criar novos caminhos neurocognitivos. Nós tivemos lá, paciente, veio um cliente que acabou até adquirindo um cavalo nosso, e a filha dele é autista. Eu ia falar sobre isso. E ela não, ele não ouvia a voz da filha, a coisa mais linda do mundo, uma japonesinha linda, mestiça. Uhum. E ele começou a trazer ela com alguma frequência e tal. Uma vez descendo do carro, ela, cavalinho, cavalinho. Imagina a choradeira que foi de pai e mãe de ouvir a voz da própria filha, sabe? Com, sei, 11 anos por aí. Que antes disso é só grunhido, né? Grito, Uhum. enfim. Então, assim, gente, é uma coisa Ele tão traz um equilíbrio, né? fantástica, sim. E ali a gente também trabalha pai e mãe, porque quando chega alguma criança com dificuldade de locomotora, Uhum. normalmente pai e mãe tem tendência de pegar e dar na mão, pegar e Uhum. dar na mão. Então, ou seja, a criança nunca vai conseguir se desenvolver. Uhum. Então, o trabalho é mais forte em quem cria do que do criado, sabe? Aham. Então por isso que a gente fala que é um trabalho com pessoas, né? Porque todo mundo pensa em centro equestre, cavalos, né? Uhum. Mas os cavalos, como a gente estava falando aí, o Anderson, eles são co-facilitadores, sabe? Eles Ai, são que Isso é, parceiros lindo. isso é da fantástico, técnica. né? E eles fazem parte. Você tinha mencionado da a constelação familiar. É Uhum. uma coisa que aí liga o energético Uhum. com os cavalos, porque eles representam a energia, Uhum. né, de pessoas da própria família ou de ancestrais, enfim. E é uma coisa assim, em vez de usar os Os bonequinhos, né, bonecos, é que o os cavalo. cavalos Eles. interagem. É fantástico. É a Nossa, coisa mais linda do mundo. Fábio, infelizmente a gente Ai, tá para lá de estourado já no tempo. Você vê, a gente é muito fala, é muito rápido, né? A rápido. gente A gente precisava precisa de ter. 2 horas. Eu tô falando para Fábio já. O Anderson já tá me cantando 2 horas. Em breve. Porque é muita coisa pra gente É, falar em pouco em uma tempo. E hora, o né? papo tão gostoso que a hora que você vê já acabou. Já acabou. Então, assim, Walter, muito obrigado. Quero te agradecer de todo o meu coração por essa aula pra gente sobre o que é esses seres tão lindos que são os cavalos, né? Eu não chamo de animal porque é o que nem eu falo, assim, eles Exato. transcendem isso, né? São seres mesmo, são. Eu que agradeço, Anderson, Fábio, a oportunidade de estar aqui com vocês. Eu tenho na minha trajetória de vida que o mais perto de Deus que você pode chegar é subir em cima do lombo de um cavalo, que é você ter a colaboração de uma criatura criada por ele, né, e mudou a história da humanidade, né? Se você pensar, todas as grandes conquistas foram no lombo de um cavalo,
não é? Todo mundo antigo conhecido, desde Gengis Khan, Átila Uno, Império Romano, Napoleão E Bonaparte. os motores têm Não é? forças Cavalo, de vapor. cavalo, É, né? quantos cavalos tem o seu motor, né? Então a gente, o precursor da internet é o cavalo, né? Para eu mandar uma mensagem para o reino da Fábio, eu tinha que pegar um mensageiro bípede e mandar e a chance dele não chegar era grande. Quando nós conseguimos domesticar o cavalo, um mensageiro montado puxando outros cavalos tinha muito mais chance da minha mensagem ser recebida, né, por ela. Então não tem nada que se compara. Então fica mesmo o convite. Seria um prazer imenso recebê-los lá. Eu estou extremamente feliz. Mais uma vez tive a oportunidade de falar no começo do podcast, mas agora agradecer mais uma vez a vocês. Olhos suam ou não? Seus olhos não suam? Agradecendo. Gente, é muito, muito, muito obrigado. É uma delícia estar aqui com vocês e sucesso. Sucesso para vocês sempre. Para todos nós, né? Pessoal, infelizmente, estamos terminando mais um Conexão. Até o próximo episódio. E realmente, isso aqui foi muito gostoso esse bate-papo, né, Flávio? Nossa, foi Porque, assim, esclarecedor. Nem imaginava que ia ser tudo isso, assim, eu tava questionando ainda, perguntando como que era né? isso, como que é isso, mas deu uma clareza e a vontade gigante de conhecer, né? Então, assim, gratidão, Walter, gratidão, parceiro, Anderson, por agradeço esse a momento, vocês. com tanto aprendizado. Pessoal, Gratidão a todo mundo. muito obrigado por estarem aqui com a gente até agora. E até o próximo episódio. Até. Na dança sutil das vibrações, o universo tece seus fios invisíveis. Lei da atração,